Olá, eu sou a Franciele Melandrade, professora no Instituto Federal de Goiás, Campus Lusiânia, na área de Biologia. Estamos hoje no último episódio dos Diálogos da SNCT 2025. No episódio anterior, nós falamos sobre a Feira Integrada de Ciências do IFG. E hoje, no último episódio, nós vamos falar sobre inovação e tecnologia, sobre os projetos que estão sendo desenvolvidos e os espaços de inovação e tecnologia no Instituto Federal de Goiás. Estão aqui comigo o professor Douglas, professor Rodrigo. Professor Douglas, poderia se apresentar para nós? Sim, obrigado pelas boas-vindas, Franciele. Então, me chamo Douglas, sou professor de Física do campus Aparecida de Goiânia e atualmente estou na Diretoria de Ações Profissionais Tecnológicas, que é uma diretoria ligada à Pró-Reitoria de Extensão do IFG, e eu vou falar um pouco sobre as incubadoras, né, no âmbito aí dos ambientes de inovação, que estão nas incubadoras de alguma forma conectadas com a Pró-Reitoria de Extensão do IFG. Muito obrigada, professor Douglas, por sua disponibilidade. Professor Rodrigo, se apresente para nós, por favor. Muito obrigado pelas boas-vindas, Franciele. Meu nome é Rodrigo, sou professor de Física lá em Jataí. A gente vai falar um pouco sobre o laboratório que a gente está implantando lá, o Laboratório de Modelagem Computacional de Sistemas Físicos, Átomos Moleculares, contemplado com o edital do FINEP, né, recentemente, mais de 4 milhões e 300 mil reais que a gente está investindo lá. E agradeço pela oportunidade e, enfim, por todo o trabalho que o CRIAR tem desenvolvido e apoiando a gente. Bom, eu vou começar essa conversa, esse diálogo, então, com o professor Douglas, que vai falar um pouquinho sobre as incubadoras, né? Poderia iniciar nos explicando o que é uma incubadora? Perfeito, posso sim, excelente pergunta. É importante já conceituar, né, a incubadora. Claro que eu vou fazer uma conceituação mais simples do que seria, que no fundo vou falar pelo objetivo, né, que é apoiar ideias e o desenvolvimento de projetos para que essas ideias e esses projetos se tornem negócios e tenham inserção depois no mercado de trabalho. E a gente faz isso pensando tanto em ideias e negócios na área social, tecnológica ou cultural, que é a identidade da nossa incubadora. Poderia também falar um pouquinho, né, das incubadoras, do núcleo de incubadoras, quais são os campos, né, que nós temos? A gente tem a CRIAR Incubadora, é o nome da incubadora do IFG. A CRIAR ela faz parte, enquanto sistema de inovação, do CRIAR Polo de Inovação, que é o espaço onde nós estamos aqui hoje gravando. Então, um dos escritórios do Polo é o escritório de incentivo à inovação e ao empreendedorismo, e a CRIAR Incubadora está nesse local. A nossa incubadora, ela funciona a partir de núcleos incubadores. Então, a CRIAR Incubadora, ela tem núcleos espalhados pelos campos. Hoje, nós temos em atividade, em execução, 5 núcleos incubadores funcionando e temos 3 em processo de implantação. O que mostra, né, um dos grandes potenciais da nossa incubadora, de operar dessa forma, operar em rede, que é a questão da capilaridade e os locais onde a gente consegue alcançar. Então, a gente tem, de alguma forma, atuação em todo o território goiano. Excelente, professor. Parabéns, viu? Professor, essas incubadoras que já estão implantadas, você poderia citar para nós quais são as áreas? É uma incubadora social? É tecnológica? Sim, nós temos atuação nos 3 grandes eixos que eu disse, né? Na parte social, na parte tecnológica e na parte cultural. Os mais fortes atualmente, né, nos campos que estão com atividade já em desenvolvimento, é na parte social, principalmente, e também algumas ações na área tecnológica. E a parte cultural está vindo agora com um projeto que a gente está aprovando para desenvolver um modelo de incubação cultural. Então, na parte social, nós temos diversas ações, principalmente ali nos campos de Aparecida e Anápolis, né, principalmente também com a parte de cooperativismo e tudo mais. E essas ações que vêm para os núcleos, elas surgem dos nossos projetos de ensino, pesquisa ou extensão, né? Então, é a partir disso que vem a demanda para o núcleo incubador. Então, às vezes nós temos um projeto que aconteceu, que recebeu comunidade externa, a gente mapeou ali quais seriam as necessidades. Então, às vezes é uma ideia que chega, que é muito boa, mas o pessoal tem dúvida em como formalizar o negócio.
ou o pessoal tem dúvida em como prototipar, como fazer a parte de preços, né, como precificar isso, se é produto tangível ou intangível, que tem uma diferença para a questão de precificação. Geralmente, quando é tangível, é mais fácil da gente fazer isso, mas a gente mapeia essas demandas e, a partir da nossa estrutura de núcleo, né, a gente mobiliza o corpo técnico da instituição e os laboratórios, né, os espaços de infraestrutura, para alavancar essa ideia, validar essa ideia quando necessário, né? Às vezes ela chega ainda muito embrionária, a gente participa ali do processo de validação, depois a gente auxilia também no processo de apoio para o desenvolvimento desse negócio, e o objetivo é que depois ele tenha inserção no mercado. Então, a gente faz todo o acompanhamento com base na necessidade que vem a partir das demandas que surgem dos nossos projetos. Nossa, é um trabalho muito bonito, né? E que realmente mostra a importância, né, de trabalhar em sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Poderia também falar, professor, para nós, sobre os recursos, né? Esses projetos são desenvolvidos com recursos externos, com fomento da própria instituição? É diverso, depende, assim, mas nós temos tanto fomento externo quanto da própria instituição. Basicamente, nós tivemos apoio para início das atividades com um projeto aprovado na FAPEG, e aí esse projeto aprovado na FAPEG deu o pontapé inicial e começou com o processo de formação, mobilização. E depois da implantação, nós tivemos um outro projeto também aprovado pela FAPEG, onde hoje a gente consegue os bolsistas para nos auxiliar em algumas áreas estratégicas, onde a gente ainda não tem corpo técnico suficiente, né, naquela questão. Às vezes é um ponto bem específico mesmo, que é melhor ou mais fácil a gente contar com a ajuda de um bolsista, né, por exemplo, que realizar a formação naquele ponto, né? Então, a gente tem funciona a partir de editais externos e, quando necessário, também com recurso interno para fomentar. Muito obrigada, professor. Falar um pouquinho agora, né, sobre os laboratórios multiusuários, né? Nossa instituição tem diversos laboratórios multiusuários. Conta, né, com laboratórios aqui no próprio CRIAR, mas também outros laboratórios nos seus campos. E aqui o professor Rodrigo já até comentou, né, que o laboratório multiusuário que ele está coordenando recebeu, né, recurso externo do projeto FINEP, não é isso? Edital FINEP. Isso Você poderia falar um pouquinho sobre o que é o laboratório, o que é a proposta desse laboratório multiusuário? Perfeito, obrigado, Fran. Então, o nosso laboratório é o primeiro laboratório de modelagem computacional na área de sistemas físicos atômicos moleculares aqui da nossa instituição, né? Como você bem citou, ele foi contemplado com o edital FINEP, né? 4.300.000 e alguma coisa, né? A primeira vez que a gente conseguiu. Então, a gente ficou muito satisfeito. Parabéns. Obrigado. E o laboratório é coordenado pelo nosso grupo de pesquisa, né, que é o Grupo de Modelagem Computacional de Sistemas Físicos e Atômicos Moleculares, com sede lá em Jataí. Tem 1 ano e pouco que a gente estruturou esse grupo, né? Temos aí pesquisadores, sou eu, estou liderando o grupo, tem o professor Hugo, que é o vice-líder, o professor Bruno, o professor Wellington, né? Agora a gente tem o professor Flávio Antônio, lá de Uruaçu, que ingressou no grupo recentemente, e tem o professor Flávio Olímpio, né, que também está interessado aí em ingressar no grupo para ajudar a gente no desenvolvimento científico, né, da parte científica desse projeto FINEP. Porque o nosso projeto, ele engloba 2 partes. A primeira é a implementação do laboratório. Então, o nosso laboratório vai ser um laboratório de modelagem computacional. Então, a gente vai ter um equipamento de ponta, um cluster de alto desempenho, né? Um equipamento que, de fato, a gente tem certeza que vai ser referência no estado de Goiás. A gente vai ter infraestrutura de ponta, vanguarda da tecnologia, né? A gente vai ter 5 CPU nodes, né? Que vão ser, poder de processamento enorme. E a gente vai ter uma GPU node com 2 H200, dedicadas para o desenvolvimento de modelagem, né? De dinâmica molecular e desenvolvimento de aplicações de inteligência artificial, que é outra vertente que a gente está vendo que é muito impulsionada, que é muito incentivada pelo governo, pela agência de fomento, e é uma vertente alta, né, que a gente tem interesse aí de fomentar. E é isso, a gente vai estar começando essa implantação, a previsão é que a gente conclua esse laboratório, a primeira parte, que é a implantação dele, até abril do ano que vem, se tudo der certo, né? E a segunda parte é a entrega dos resultados científicos. E aí a gente tem umas linhas de pesquisa que a gente vai estar desenvolvendo ao longo desses próximos anos, nesse laboratório.
Então, parabéns novamente, né, professor Rodrigo. Você falou assim que esse laboratório multiusuário está vinculado, né, a um grupo de pesquisa. Isso é muito interessante. Pelo que eu pude perceber, o laboratório, a proposta é multiusuário, justamente para a gente atender tanto comunidade externa quanto comunidade externa, né? E você comentou que as pessoas vinculadas, os pesquisadores, né, a esse grupo de pesquisa, são de diversos campos do Instituto Federal de Goiás, né? O que reforça esse caráter multiusuário. Você poderia falar um pouquinho sobre a importância dessas parcerias para nós, dessa articulação, seja, né, dentro da própria instituição, seja também com outras instituições? Exatamente, Franciele. O nosso laboratório, ele envolve... Eu não diria que ele é só multicamp, ele também é multiárea, né? Porque apesar do projeto ele ser todo alicerçado na questão de modelagem de sistemas físicos, átomos e moleculares, a gente pretende atender pesquisadores de outras áreas da nossa instituição, né? Então, como é um laboratório de computação, a gente vislumbra aí uma série de aplicações aí em diversas áreas. Com relação aos pesquisadores, né? No nosso grupo, dando um passo atrás, a gente tem 3 linhas de pesquisa atualmente, que é modelagem de sistemas atômicos e moleculares, modelagem de sistemas não lineares e a gente tem a modelagem de sistemas físicos para o ensino e aprendizagem de física. Então, a gente está pensando num laboratório que atenda não só a área de pesquisa e tecnologia, mas também a área de educação. Então, por isso, essa integração, essa característica multiusuária vai ser importante para a gente conseguir desenvolver, né, com sucesso essas nossas atividades. Com relação à característica multiusuária, né, o laboratório, o projeto FINEP, ele nasceu com essa proposta, né, com essa ideia, né, o objetivo é esse. Por hora, a gente está tentando finalizar a implantação dentro do prazo. Quando finalizar, a gente vai terminar o nosso minuto, o nosso regulamento de laboratórios multiusuários, vai ter um regulamento próprio, e aí vai ter todo aquele processo, né, de governança, igual a gente vê dos maiores laboratórios do mundo, que é o quê? Nós vamos ser equipe gestora lá, local do laboratório, vão ter oportunidades do pessoal submeter projetos, né, solicitando a utilização do recurso, e a gente vai avaliar os projetos, aprovar, né, para o pessoal utilizar, e teremos contrapartidas, como, por exemplo, um pesquisador que utilizar o nosso recurso, ele vai ter que citar isso na publicação dele. Se desenvolver algum produto, esse produto a gente pede, né, a não ser que envolva patente, que ele seja disponibilizado para livre acesso, né, para toda a comunidade. O pesquisador ele vai auxiliar na avaliação de novos projetos. Se ele desenvolveu um novo conhecimento, ele vai promover uma oficina, enfim, um curso para poder divulgar esse novo conhecimento, e a gente vai ter um repositório também de trabalhos, que as pessoas vão estar depositando tudo que for desenvolvido dentro do nosso laboratório, né? Assim como é no CRIAR, eles vão estar colocando isso lá para a gente. Nossa, excelente. Professor, você poderia também falar um pouquinho para nós, né? Onde que a gente pode encontrar mais informações no laboratório? Nós entendemos que está em fase de implementação, e a expectativa é que em abril, né, do ano que vem esse laboratório de fato esteja prontinho para uso, para todos, disponível. Mas onde que a gente já pode obter mais informações desse laboratório? Se já quiser entrar em contato com você para quando já estiver disponível, né, assim, fazer um agendamento para visitar, tem algum local que a gente pode acessar para entrar em contato? Perfeito, Franciele. Tem sim. A gente tem a nossa plataforma Integra, né, que é a plataforma do Instituto Federal, onde a gente tem, enfim, todos os nossos laboratórios multiusuários cadastrados. Então, você pode pesquisar lá para o LMC-FAM. Vocês vão encontrar lá, a página ainda está em construção. Paralelo a isso, a gente está desenvolvendo uma página própria do laboratório, um site, né, para o pessoal também acessar, ver um pouco mais sobre as configurações, os softwares que a gente vai estar oferecendo, o tipo de serviço que a gente vai poder estar auxiliando. E também tem o nosso perfil no Instagram, que é GMCFan_IFG, onde você vai encontrar um pouco mais de informação sobre a equipe, né, sobre os projetos que a gente tem desenvolvido e as novidades que a gente tem implementado, não só no laboratório, mas também no nosso grupo de pesquisa lá de Jataí. Excelente. Vocês, inclusive, têm feito, né, estão fazendo algumas lives, né, sobre alguns temas específicos do grupo de pesquisa, não é isso? Essas informações também estão lá no Instagram para as pessoas? Não, então sim, a gente tem um projeto nosso que são os seminários do grupo GMCFAN, onde a gente convida, né, pesquisadores, tanto da nossa instituição quanto instituições parceiras, para poder falar um pouco sobre a sua pesquisa, né, fazer essa divulgação científica, porque um dos objetivos do nosso laboratório, do nosso grupo, não é só a produção de conhecimento, mas a divulgação, a fomentação do interesse, né, da nossa comunidade acadêmica, para que a gente possa, né, avançar cada vez mais no desenvolvimento científico e tecnológico na nossa região.
Inclusive, eu estou ansioso que o laboratório entre em operação, né, porque a minha área de doutoramento foi em simulação computacional, então já tive até algumas conversas com o Rodrigo, né, aguardando ansioso mesmo para desenvolver também pesquisas aqui no IFG, uma vez que a gente necessita muito de parcerias, geralmente com outras instituições, porque a gente ainda não tem esse ambiente implementado, mas assim que estiver em funcionamento, com certeza eu vou estar na fila lá do cluster algumas vezes para mandar trabalhos. Então, parabéns. Obrigado. E não só o professor Douglas, mas todos os professores do IFG, instituições parceiras, né, estão convidados a conhecer a nossa infraestrutura, o nosso laboratório, o nosso projeto, para colaborar com a gente, trabalhar com a gente nessa rede aí de conhecimento. Então, muito obrigada, professor Douglas, professor Rodrigo, pela presença de vocês e por trazer, né, tantas informações valiosas para a gente, mostrando como que está integrado o ensino, a pesquisa e extensão, a importância dos laboratórios multiusuários, desses ambientes de inovação e tecnologia. E, mais uma vez, né, a gente mostrando como o IFG ele está realmente contribuindo, né, para a ciência, para a inovação, para a tecnologia no nosso estado. Muito obrigada. Por nada. Só complementando, eu esqueci de mencionar que também eu estou na coordenação do eixo de inteligência computacional e eu gostaria de agradecer muito também a todo mundo do CRIAR aqui, porque a gente está tentando fazer que a inovação ela seja algo comum para a gente, não seja uma exceção, né? Ela seja rotina, né? Então, quero parabenizar todo mundo, a Franciele também que esteve aqui à frente aí da SICT, né? Por todo o projeto desenvolvido. Então, parabéns, muito obrigado por todo o trabalho desenvolvido. O Douglas também, a gente conta muito com vocês, quer trabalhar muito junto com vocês para a gente continuar fomentando o desenvolvimento científico, tecnológico e educacional da nossa instituição. Perfeito, eu também quero agradecer a oportunidade de falar um pouquinho sobre a CRIAR Incubadora e pedir também para que quem nos ouve, quem nos assiste, que acompanhe as nossas redes, a rede do CRIAR, onde a gente disponibiliza as informações, as formações que estão acontecendo, que a gente trabalha muito na questão da sensibilização da comunidade, tanto interna quanto externa, com os temas de empreendedorismo, e também a gente lança os editais de incubação ou pré-incubação, para receber as ideias inovadoras da sociedade. Inclusive agora, né, o edital do Campus Aparecida de Goiânia está aberto para receber ideias e a gente, então, a partir dessas ideias que chegarem, a gente vai alavancar esses negócios e atuar junto ali como parceiros. Então é isso, e a gente se coloca à disposição também para responder dúvidas, alguma coisa que chegar lá pelas redes. Muito obrigada. E agora eu gostaria de contar com a presença aqui do professor Josemar, que vai falar um pouquinho para nós sobre o projeto Mais Ciência na Escola, Go Makers Go. Boa tarde, eu sou Josemar, professor do Instituto Federal de Goiás, campus Itumbiara. Atualmente estou como coordenador do projeto Go Makers Go. É um trava-línguas, né? Exato. Ele é um projeto que foi contemplado por um edital do CNPq em parceria com o MCTI, né? Ele se chama Mais Ciência na Escola e fomos contemplados com R$3 milhões para construção de 30 laboratórios makers. Dentre eles, 9 são no Instituto Federal e os outros 21 de escolas municipais e estaduais em Goiás, que esse projeto ele é estadual, então todas as 30 escolas contempladas são em Goiás. Nossa, então a gente vai ampliar a nossa capilaridade dentro do Estado, que o IFG ele já, né, tem uma capilaridade, né, no Estado, e com esse projeto a gente ainda está ampliando essa capilaridade, nessa parceria com o governo estadual, com essas escolas estaduais. Isso mesmo, firmamos diversas parcerias com secretarias municipais de educação, com a Secretaria Estadual de Educação. É um projeto institucional, então ele contou com diversos colaboradores, servidores do IFG, foi escrito a várias mãos, né? Nós temos um know-how já para esse projeto vindo da Rede Maker, na qual eu sou membro da equipe gestora do IF Maker Itumbiara, que é um dos laboratórios da rede IF Maker IFG, né? Contamos também com um laboratório aqui no CRIAR, que é o IF Maker Multicampus, e outro em Uruaçu, o IF Maker Uruaçu. E aí a gente juntou essa experiência nossa em laboratórios makers
com as parcerias que nós conseguimos com as secretarias de educação municipais e estaduais e os próprios campos, né, que tiveram 9 contemplados, que a gente está agora em fase de finalização dos laboratórios para iniciarmos o treinamento básico para cada um poder alçar voos com seu próprio laboratório. E essa implementação, professor, envolve, por exemplo, impressoras 3D, envolve outros equipamentos ou foca em impressão 3D para prototipagem? Tem algum foco específico? Não, nós pensamos num laboratório mais versátil, né? Então, ele conta com impressoras 3D de alta velocidade, inclusive, que é um ponto forte, porque eles não vão preocupar com atualização por enquanto, né? Temos cortadoras a laser, óculos virtual 3D, kit de robótica Lego, kit de robótica Arduino, desculpe, kit de robótica com microcontrolador IoT, que é o ESP32, e também alguns insumos. Então, no projeto também prevê filamento, além da impressora, madeira para ser cortada na cortadora a laser, e alguns componentes também para o kit de robótica, para os alunos poderem construir seus robôs básicos, né? Os seguidores de linha, os mais comuns disponíveis na internet. E interessante porque esses robôs, a gente tem uma competição, né, de robôs, né? Então quer dizer que essas escolas, esses campos que estão recebendo esses laboratórios poderão, além da parte educacional, né, com os seus alunos, seus discentes, ainda poderão participar dessas competições que ocorrem a nível estadual, regional, nacional também? Sim, esse projeto ele prevê também a bolsa para coordenador e 10 alunos que poderão aprender, né, com a gente, passar para os colegas e assim difundir nas instituições deles esses campeonatos, campeonato de robótica, campeonato de programação, conta também com 5 computadores cada laboratório, e a gente tem o sonho, né, de difundir a cultura maker, onde eles vão se juntarem e conseguir difundir dentro da comunidade, né? Porque a ideia, principalmente dentro do IFG, é que sejam todos multiusuário. Então, as instituições que tiverem interesse nessa tecnologia terão acesso aos nossos laboratórios. Nossa, que projeto muito interessante, muito bacana. Parabéns, professor. Esse é um projeto que você comentou do IFG, é um institucional, vinculado à própria EPG, é isso? Isso, obrigado pela parabenização, né? E sim, é um projeto institucional vinculado à própria EPG, que nos acompanha e auxilia na parte burocrática, né? E também contou com praticamente todos os campos na construção do projeto. E aí agora nós temos parcerias com a UEG, com laboratórios como o IFMaker Itumbiara e IFMaker Uruaçu e o LabMaker Goiânia, para nos dar o suporte para o treinamento e manutenção durante o tempo de projeto. Esse projeto prevê 24 meses, né, de implantação e acompanhamento, sendo 12 meses de bolsa para os 30 coordenadores e 300 alunos, porque cada laboratório terá 100 mil de recurso, dentro dos 100 mil, a bolsa do professor coordenador e dos 10 alunos. É um projeto realmente muito grande, por isso precisou, né, essa necessidade de ser escrito aí a várias mãos e desse justamente essa parceria, né, entre os campos, entre os pesquisadores. Muito interessante, professor. Muito obrigada. Tem mais alguma informação? Tem alguma rede social que a gente pode acompanhar o que está sendo desenvolvido nesse projeto? Sim, podem acompanhar no Instagram, né, no @GoMakersGo, e lá a gente está
mostrando um pouquinho de como que está sendo a rotina. A gente mostra a implantação, mostra o antes da escola, como era, o depois, e esperamos na próxima feira, né, já colhermos mais frutos desses laboratórios aqui em parceria conosco. Muito obrigada, professor Josemar. Eu que agradeço. Então, esse é mais um projeto, né, vinculado, então, né, ao CRIAR, ao espaço aqui que nós temos, o Polo de Inovação do IFG, que é um espaço multiusuário. Como vocês puderam observar nesse podcast, nós temos vários ambientes, né, multiusuários voltados aqui para ciência aplicada, para inovação, para tecnologia. Então, se você quer conhecer mais um pouco sobre os laboratórios multiusuários do Instituto Federal de Goiás, acesse o portal Integra para conhecer esses laboratórios, conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos e venha também conhecer o CRIAR, o Polo de Inovação do Instituto Federal de Goiás. Nos siga nas redes sociais, no Instagram do CRIAR, Polo de Inovação, e também acompanhe a gente aqui no podcast, tá? Para falar um pouquinho mais, conhecer um pouco mais os projetos, do que a gente tem desenvolvido. São, como vocês puderam observar nesses diálogos da SNCT 2025, são atividades, diversas atividades que ocorreram simultaneamente, de maneira integrada, seja desde a apresentação de trabalhos da iniciação científica, do estudante de ensino médio, seja o evento, né, da pós-graduação. Então, reforçando o caráter do IFG com o compromisso com a educação pública gratuita, a verticalização desse ensino e também levando, né, a ciência como um princípio educativo. Então, venha conhecer o nosso espaço, se inscreva no portal Integra, agende sua visita, nos siga nas redes sociais e venha conhecer um pouquinho do que a gente tem feito aqui. Muito obrigada.